Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso Novo. Hoje tenho aqui a presença do meu amigo, do meu companheiro de podcast, o Alex. Alex, como é que estás? Tudo bem, Carlos, e contigo? Pronto para mais um episódio? Claro, sempre, sempre. Pá, isto para... Temos já a começar. Esta semana, este fim de semana aconteceu muita coisa interessante, desde resultados inesperados até uma janela de transferência com sagas que finalmente parecem estar a chegar ao fim, ou pelo menos as últimas notícias que vieram a público apontam para isso. Mas acho que não há melhor ponto de partida para este episódio do que começar com o Liverpool 1, Arsenal 0. Minha sensação, a minha ideia é que nós fomos roubados de um jogo que talvez seria melhor se tivesse acontecido daqui a 4 5 jornadas, onde talvez os jogadores já tivessem com níveis físicos maiores, Alex. O que é que tu achaste do jogo no geral? Achaste que foi um jogo equilibrado? Qual foi a tua opinião, ou qual é a tua opinião no geral? Foi um jogo de difícil análise porque o Arsenal, como sempre, jogou de uma forma estranha e tu Uhum, fizeste referência de forma pertinente. O pontapé de saída do Arsenal tem sido estranho. Não se consegue entender bem o que é aquilo. Ok, que é para meter a defesa encostada atrás, pressionar alto. uhum. Entendemos a lógica, a primeira ideia, a primeira lógica, mas só que porque é que ele não remata a baliza então? Foi isso que eu fiquei a pensar. Eu estive a ver vários clipes e várias montagens e vários memes do género, ok, o Declan Rice pega na bola, faz o primeiro passe longo, ou remate, ou não sei o que é que se pode caracterizar naquela jogada, então porque é que ele não tenta meter a bola na baliza? Pode ser que vá perto da barra e o guarda-redes tenha que mandar para canto, Sim, diria eu, e exatamente. assim o Arsenal começava com um canto aos primeiros 10 segundos. Arsenal que adora pontapés de canto, E Carlos, já não sei. beneficiavam ali de uma bola parada que tem sido o forte deles. Aliás, neste jogo vimos muito bem que o Liverpool conseguia anular a bola parada. Tive a ver um pouco as estatísticas, porque eu achei que o Arsenal em jogo aberto, ou seja, em termos de oportunidades criadas em tudo o que não seja bolas paradas. Contra o Liverpool, por exemplo, criou apenas o XG, contra o Liverpool foi 0.33, ou seja, menos de um gol. E nos últimos 3 jogos, depois fui ver isso porque achei este valor muito baixo. Nos últimos 3 jogos, ou seja, contra o United, contra o Leeds e contra o Leeds, atenção, que ganhou 5-0, salvo erro, 5-0. Sabes, o Arsenal teve apenas 0.96 XG de jogo aberto, ou seja, estão completamente dependentes da bola parada e o Liverpool conseguiu anular. Em relação ao pontapé de saída, faz lembrar um pouco o Reiby. Eu nunca vi Reiby, sinceramente, mas ao estar a ver esses memes todos das redes sociais, acabei por ver que o pessoal referia muito a essa ideia do Reiby. Eu sinceramente também não percebo muito bem qual é o propósito daquilo. Eu acho que, como tu dizes, ok, encostar aqui para trás, tentar já começar ali a jogar perto da baliza, mas o que aconteceu a ter a posse de bola? Isso já não é importante. Parece que cada vez mais o Arsenal joga de uma maneira que quer, ou seja, eles querem ganhar, mas através de coisas mínimas, ou seja, se tu Sim. reparares em termos de jogadas abertas, de jogo aberto, parece que não estão a criar nada. Estão, por exemplo, com o Saka, por Só exemplo, tiveram um lance, só tiveram um lance com o Madueke e a ver bem, o resto sim, foram todos remates bloqueados, remates fora da baliza, e tu não tiveste mais nada de um Arsenal. Eu achei muito estranho também ter começado com o Odegaard no banco. Não sei se estava uhum, lesionado ou se estava em risco, ou se tinha alguma fragilidade, mas também, uhum, porque é que retiramos o Odegaard? Ok, que poderia. O Liverpool joga de uma forma diferente em casa, o Arsenal está a jogar fora. Ok, podemos especular que ele não quis jogar tão Arsenal, mas se o Arsenal vive neste momento de uma pressão alta e de dar a bola ao adversário, ok, que o Odegaard não era esse jogador, é um bocadinho diferente, mas também colocar o Merino, que às vezes entra como falso 9 ou, uhum, sim, ou numa posição estranha, é difícil interpretar o porquê da mudança do Arteta. Eu penso que ele pensou do género: ok, o Pep Guardiola na semana passada invertiu os titulares, e nesta semana vou fazer o mesmo porque eu sou fiel aprendiz do Pep Guardiola. E o Arsenal apresentou um 11 que eu não estava à espera. Não. sim, e depois também tiveram O aquela Saka está lesão no início. lesionado, exatamente. O Saka estava lesionado, mas pensei que ele ia.
meter o Eze, para ser sincero. Sim, que até Não. acabou por entrar, mas penso que teve ali. Aliás, quando ele entrou, o ataque começou também a voltar um pouco para a mudar um pouco para a esquerda, porque o ataque, basicamente, o Mas 20 Martinelli teve minutos. ali. Sim, o Martinelli teve ali o jogo inteiro, não, até sair. Tudo o que chegou, o ataque raramente passava pelo lado esquerdo, ia sempre pelo lado direito, e era o Madueque que depois criava essas situações de perigo. E provavelmente fui o jogador de destaque na equipa do Arsenal. Mas de resto, e como tu disseste, eu não sei se diria que o Arsenal não jogou a Arsenal. Eu acho que o Arsenal esta época tem sido muito assim, tem sido uma equipa que, para uma equipa que quer ser campeã, mostra muito pouco saber jogar em jogo, pá, eu continuo a dizer as mesmas palavras, em jogo aberto, mas de facto é isso. Se tu reparares, 5 golos contra o Leeds, e mesmo assim, em 5 golos, 0.96 desses golos, vá lá, são em jogo Lance corrido, não jogo aberto. aberto, jogo corrido, Esse lance certo? é o do penalti. O penalti normalmente tem uma média de 0,67 ou 0,8, depende dos sites e depende das várias fontes que vimos. Depende dos modelos, Mas, exatamente. exatamente, depende dos modelos que cada site que utiliza, dá-nos uma expectativa. E depois há a diferença do remate para onde vai, etc. Mas não, eu só queria reforçar uma coisa muito engraçada aqui. Eu sei que tu gostas mais do Martinelli do que eu, Uhum. e o Eze, apesar de ter jogado só 20 minutos, fez mais passes do que o Martinelli. Agora, é estranho tu veres em 20 minutos um jogador que chegou recentemente à equipa do Arsenal a ter um pouco mais de protagonismo e de capacidade do que o Martinelli que anda lá há alguns anos. Não me lembro qual foi a primeira época de entrada, mas também acho que o Martinelli nos jogos contra equipa grandes esconde-se. E depois tu não tiveste o Gyökeres, que também estava desamparado, não teve praticamente grande apoio, grande suporte, nem com a entrada do Odegaard vimos um lance assim mais interessante. Depois da saída do Madueke também não vimos mais nada. Sim, Pá, um Arsenal não, muito, da muito, saída muito do parado. Madueke em termos. Exato. O Madueke sei que saiu aos 88, mas o Madueke depois ficou cansado. E acho que Sim. também vamos ter que dar protagonismo ao Liverpool, porque aquele lance de bola, aquele livre foi espetacular. Adorei o remate, adorei a colocação da bola e Eu acho que deixo as também, palavras para ti. eu também achei que no geral o Liverpool vá lá, teve essa, não sei se posso dizer sorte, essa bola parada, porque para além de sorte precisas ter o jeito e a execução, mas eu acho que o Liverpool também não mostrou ser, ser uma equipa que vá lá, tal como o ano passado, ou melhor, ao contrário do ano passado, que começou muito forte a época e depois foi-se um pouco perdendo aquele ritmo que levava e mesmo assim conseguiu ser campeão. O Liverpool este ano parece-me continuar a ter essas algumas dificuldades, não talvez as mesmas da época passada, mas nós já falamos também um pouco deste em episódios passados, sobretudo na defesa. Agora também perderam o Frimpong com lesão, provavelmente só volta depois das seleções. Aliás, voltará depois das seleções, obviamente, porque até lá não há mais nenhum jogo. Só o Bosley, apesar disso, conseguiu cumprir na posição. Ainda ontem não, ainda hoje, antes de nós gravarmos, vi um clipe do Soboslai a fazer a percorrer 200 metros, mais de 200 metros em sprint, basicamente arranca do lateral direito, vai até à ponta esquerda da outra área e volta para a mesma posição, tudo num lance, sempre a correr, sempre em sprint, por isso mostra que tem disponibilidade física e mostra também que os jogadores do Liverpool têm essa disponibilidade física. Mas no entanto parece que ainda falta ali alguma coisa, parece que claramente acho que é a melhor equipa, até porque nós falamos disto e, no entanto, em somaram os 3 pontos nos 3 jogos que fizeram, portanto, vale o que vale dizer que eles não estão no topo ainda, e também se pode perceber porquê. Estamos relativamente no início da época, apesar de já ter havido uma pré-época, estão ali a tentar eh, encaixar 3 jogadores, como também já falamos, com o Sim, mas Wirtz, na mesma, se com o tivermos que Rakitic. ser pragmáticos e objetivos, o Liverpool é a única equipa que em 3 jogos tem 3 vitórias. Sim, exatamente, a equipa é Eu sempre. imbatível, está isolada no topo. Exato, e como é que nós podemos falar mal do Liverpool que ganha todos os jogos até agora? S- E é Sim, a verdade é estranho essa, a porque. verdade é essa, porque é assim, é como eu estava a dizer, fica complicado falar, fica complicado dizer, ok, o Liverpool
Não é não forte está no neste topo, momento, não quando é tem 3 jogos e 3 vitórias. exatamente, faz lembrar um pouco o que era o City há uns anos, que mesmo não quando tinha jogos que não era a melhor equipa, mesmo assim conseguia ganhar. À cabeça lembro-me de um jogo contra o Leicester há uns anos, em que o City precisava de ganhar para ser campeão, acho que é a época dos 99, 98 pontos Exato. partilhados entre Começaram a eles e o Liverpool. perder e depois deram a Sim. reviravolta ao E intervalo. depois o Company ainda marca um golo espetacular, que ainda aparece nos highlights da Premier League Legends, que ele agora faz parte da Premier League Legends e aparece sempre esse gol. Gol que eu vi ao vivo, vá lá, na transmissão. Ainda acho que é uma coisa absurda. Mas passando à frente disso, o que eu quero dizer é que realmente fica complicado nós dizermos o Liverpool está a jogar mal, se consegue sacar os 9 pontos. Será que. E também agora olho para. O Liverpool vai gastar cerca de 400 milhões agora. Está a abrir. Parece-me que está a abrir um fosso ainda maior para os outros rivais, especialmente o Manchester City este fim de semana, que nós vamos falar mais à frente, mas parece-me que está um pouco abaixo. O Arsenal, mais uma vez, eu acho que toda a gente ficou com a impressão que esta seria a época do Arsenal, não só pelo investimento que fizeram, com o Gyökeres, com o Zubimendi, mas não parece. A diferença entre o Arsenal e o Liverpool é que, ok, o Arsenal não tem jogado bem, mesmo assim ganhou. Manchester United, Leeds, vá lá, é uma equipa que subiu, portanto nem sequer entramos por aí. Contra o Liverpool já sofreram um bocadinho, por isso achas que é um pouco cedo para dizer que talvez o Liverpool, aliás, não é muito cedo para dizer que é favorito, mas achas que é um pouco cedo para dizer que o Liverpool é a equipa que já parte muito à frente das outras, tendo em conta não só a maneira como tem arrecadado os pontos, apesar da dificuldade, e isso é o que faz um campeão, mas também da maneira como se tem reforçado e como se reforçou e como aparentemente se vai reforçar agora com o Isaac, as notícias que foram lançadas ontem à noite, no domingo, dia 31 de agosto. Eu acho que era irreal se não disséssemos que o Liverpool novamente o principal candidato à conquista da Premier League. E outra coisa que eu gosto no Liverpool é que a dependência do Salah até o momento ainda não notou-se. Eu Sim, eu estava à acho que nós espera também que o Salah falamos. fosse aquele jogador que tivesse, sei lá, 20 perdas de bola porque recebia 50 passos ou 60 Uhum. passos. E tu tens visto o Salah descansadinho da vida, parece que anda ali um bocadinho a relaxar, está-se a A- poupar, não Até tem-se sei, mostrado um pouco, pá, eu diria um diferente. pouco, sim, um pouco diferente no sentido de que até ontem, por exemplo, houve algumas oportunidades em que houve lá uma especificamente em que o Verts lhe passa a bola e tu consegues perceber que aquele passo do Verts merecia um remate de primeira e o Salah não faz isso. Sim, Há outros lances em que o Salah aperta a baliza e tenta fitar demais em vez de tentar passar a bola para mais perto da pequena área. Parece um pouco diferente. Nós falamos disso também, que seria complicado ele voltar a repetir os números da época passada. pensado. Mas se calhar também, será que vai ser necessário repetir esses números, tendo em conta que a equipa pronto, tem outros membros da equipa têm salvo, entre aspas, o Liverpool desses jogos. Se calhar não vai ser preciso ter Sim, uma época dessas. Portanto, e o eu só Ekitike, por queria exemplo, acrescentar também uma coisa que tem. tu Sim, sim, tinhas acrescenta. falado antes, que era o Arsenal. Eu não sei que tu estavas a dizer que o Arsenal poderia ser o principal candidato, ou assumimos novamente, após duas ou três tentativas de época, que o Arsenal era este ano com a chegada do Gyökeres. E agora Uhum. vamos fazer um jogo muito interessante que eu acho que eu gosto, inspirado no Canal 11, que eu adoro, gosto muito de ver. Vamos fazer o 11 do Liverpool versus o 11 do Arsenal. Vamos Uhum. começar pela baliza. Alisson ou Raya, Carlos? Alisson, sem dúvida Eu alguma. também. Ok. Defesa de direito, neste caso adaptado ao Sosbolai, ou então o Timber. Pá, só o Bosley sendo adaptado fica complicado, mas tendo em conta a prestação de ontem e a disponibilidade que ele marcou, vou ter que dizer só o Bosley apenas por ontem, mas vá lá, fica complicado. Fica complicado. Ok, eu também partilho da mesma opinião. É o MVP, não podemos rejeitá-lo dessa posição, apesar de ser Sim, adaptado. Agora, exatamente. central do lado direito, Konaté ou Saliba, que neste caso saiu lesionado e entrou Saliba, Mosquera. Saliba.
Para mim Ok, não tem isso hipótese. exatamente. Eu também concordo, não há dúvida, apesar de o Saliba ter sido lesionado. Sim. Agora, o Van Dijk ou o Gabriel Magalhães? O Van Dijk ainda é para mim o melhor central do mundo, Exatamente. portanto, penso que Ok, até o momento só escolhemos um jogador do Arsenal em quatro hipóteses. Defesa uhum. esquerda, Kerkers ou então o Calafiori? Assim, eu não posso ser que não gosto do Calafiori e da maneira como joga, fica um bocado complicado. Para mim o Carcas ainda não mostrou que deve ser escolhido acima do Calafiori nesta posição, por isso eu vou Calafiori Ok, para eu esta. vou para o Kerkers porque eu acho que o Calafiori não é defesa esquerda, mas sim defesa Não é, central pelo lado esquerdo. e não é, e Acho não que é. é acho que na realidade o Arteta está a querer fazer a jogada mais uma vez que o Pep Guardiola fez com o Guardiola e pelos vistos Uhum, agora neste jogo, já vamos falar mais à frente, o Guardiola jogou a defesa central pelo lado esquerdo. uhum, Agora, eu sei que o meio campo não alinhou da mesma forma, mas sim. hipoteticamente vamos considerar que o Merino jogou mais avançado e vamos fazer a comparação entre os dois médios mais recuados. Começo com o McAllister contra o Zubimendi. McAllister, campeão do mundo Ah, e campeão da liga, exatamente, o portanto, box to box, não portanto, há dúvida. não há dúvida. Gravenberg ou então o Declan Rice? Hum, assim, o Gravenberg teve uma boa época na época passada. O Declan Rice, se tu pensares, o que é que tu te lembras do Declan Rice na época passada? Os dois livros contra o Real Os Madrid? dois gols contra o Real Madrid. Portanto, mas mesmo assim, eu acho que. Vá lá. Eu vou dizer Declan Rice. Declan Rice. Se Eu tivesse que também digo, escolher. porque acho que é um jogador muito promissor, apesar de faltar qualquer coisa, mas tendo em conta comparativamente estes dois, vai ter que ser essa a minha escolha também. Uhum. Passamos para o Merino e, pela nova estrela, o Virtus. Assim, em termos de potencial, o Verts acho que poderá ser a maior estrela do Liverpool em 2, 3 épocas. E acho que é isso. Vou dizer Verts. Acho que não tem muita Eu, hipótese. eu também, sem sombra de dúvida, não há nada que se possa acrescentar. Ok, passamos para o extremo esquerdo, neste caso Gabriel Martinelli contra o Gakpo. Gakpo, né? Nem tem hipótese Eu também. também, não há Martinelli sombra tem de sido dúvida. inconsequente, portanto. Agora, os extremos direitos, o Madueke contra o Salah, Salah, não tem hipótese também. exatamente. E agora a principal dúvida que eu tenho é o Ekiteke contra o Gyökeres. Ou contra o Isaac. Vamos lá ver. Epá, fica complicado. O Gyökeres, o que tem mostrado na Premier League até agora O é um Gyökeres pouco não de. tem mostrado nada. Não tem mostrado nada, um pouco de trapalhão. Eu acho que também a comunicação social portuguesa tem assim não sei, gosta de falar muito o Gyökeres. Pá, o Gyökeres nem é português, passou pelo Sporting, porque é que se insiste tanto? Tu vês uma transmissão de jogos e fala muito do Gyökeres. Pá, não sei, não tem mostrado É nada. Eu normal, acho que. nós também estamos a ver os jogos nos canais portugueses, é difícil não Uhum. fazer essa comparação e eu Ok, compreendo, mas mas o que eu quero não tem mostrado nada. Eu acho que se o Havertz estivesse bem fisicamente, que acho que esta semana começou numa operação ao joelho, se o Havertz estivesse bem fisicamente, o que eu quero não estava a calçar estes jogos. Porque não tem feito nada. Não tem feito nada. Não, mas também não é que também joguem para ele, ok? Não é que joguem para é ele. isso que eu ia dizer. Como é que o Arsenal pode dar oportunidades ao Gyökeres se o único lance que ele fez a Gyökeres foi realmente Uhum, contra o Leeds, uma bola bombeada e ele chegou uhum. lá e fez espetacularmente o seu movimento. E acho que o Arsenal está a jogar de uma forma distinta face àquela que gosta. Como é que eu ia dizer? Será que o Gyökeres era realmente o avançado que o Arsenal precisava? Pois, Se trocasse o Gyökeres e metesses no Liverpool, o que é que íamos estar agora a ver, por exemplo? pois provavelmente se calhar até poderias beneficiar, tendo em conta alguns dos golos que o Ekitike marcou, se calhar o Gyökeres beneficiava mais de estar num Liverpool do que estar no Exatamente. Arsenal. Hum, Eu acho muito estranho a escolha do Gyökeres e espero que o tempo não me dê razão, porque o Gyökeres demonstrou muita capacidade na Liga Portuguesa, fez uma época passada muito fora de normal, mas a uhum. seu tempo eu posso estar também a prever mal, mas não estou a ver.
a 1 de setembro o Gyökeres a chegar a mais de 20 golos nesta época. E relembro que o velhote do Cristiano Ronaldo no Manchester United, naquela época que ele não prestou para nada, fez 22 ou 23 golos, se não estou em erro. Uhum. Sim. Pá, será sempre complicado se afirmar na Premier League, especialmente também são os primeiros jogos dele, e sobretudo quando joga com. Quando uma equipa não joga para ele ou para o seu estilo de jogo, fica ainda mais complicado. Mas também falaste aí de uma equipa muito interessante que este fim de semana teve mais um resultado, vá lá, digamos, minimamente interessante também. Foi o Manchester United a ganhar por 3-2 ao Burnley. Pareceu-me mais um jogo de sofrimento para o Ruben Amorim. Parece que ainda não foi desta que teve uma vitória clara, sobretudo para uma equipa que acabou de subir, estar assim tão dependente de um penalti no último minuto para ganhar o jogo. Pareceu-me que foi mais um jogo sofrido. Depois daquela derrota contra o Grimsby Town para a taça, parece que as coisas estão mesmo complicadas para aquele lado. Eu sei que tu és fã e a comunicação social portuguesa, mais uma vez, gosta muito de defender o Ruben Amorim. Mas eu acho que o bom de nós termos um podcast que não seja afiliado a Em comunicação nenhum social clube. tradicional, ou é isso também, ou a clube, E em é que nenhum nós estamos clube. mais à vontade para dizer algumas coisas e não ter que propriamente estar a defender treinadores ou jogadores, vá lá, como mais uma vez. Eu não estou aqui numa cruzada contra a comunicação social portuguesa, bem pelo contrário, mas eu Ah, acho eu que há gosto assim muito da uma. comunicação social portuguesa, Sim, mas eu acho que feita há, por alguns elementos. Mas eu acho que há uma há uma vontade muito de defender o Ruben Amorim mais do que se defende, talvez, não sei se na Inglaterra, apesar de ele numa conferência de imprensa, numa entrevista que deu, ter dito que na Inglaterra até sentia mais o apoio do que aqui em Portugal. Também não sei até que ponto é que o apoio de Portugal faz muito sentido ou faz diferença, é só pessoas a darem a sua opinião. Mas voltando ao jogo, pareceu-me outra vez um jogo sofrido. Fala-se também de entrar em alguns jogadores. Falamos agora também do Emi Martinez do Aston Villa, que não esteve no jogo. Será que essa será a diferença para o que o United precisa? Não me pareceu, continua a parecer que não foi o guarda-redes que foi o elo mais fraco da equipa. Não, eu acho que estamos a atribuir foco ao guarda-redes neste jogo, ou neste jogo não, nos últimos jogos, tirando a prestação da Onana Sim, isso naquele sem jogo que nem palavras. vale a pena falarmos, porque não é Premier League. E eu tenho a dizer que o Manchester United podia ter saído a golear na primeira parte 3 ou 4-0 Uhum, e depois acaba o jogo a sofrer por mais um penalti. Aquele lance aos 15 minutos entre o Kyle Walker e o Mason Mount também pareceu-me que era penalti. E uhum. agora acho que a dúvida é: será que a bola, a falta é feita dentro da área ou no limite? Eu não sei a justificação oficial, nem a vi, Eu mas acho que isso é o diria. clássico lance que se fosse a meio campo era falta e provavelmente levava amarelo, se fosse para ali, por exemplo, isolado. Agora, na grande área acho que não é toque suficiente para ser falta. Pelo menos não me parece, das imagens que foram mostradas, não me parece que seja. Até porque o Mount, lá, nesse mesmo lance, ele também está a agarrar. Ele está a agarrar pela frente, o antebraço encostado ao corpo, e Pois depois aquilo é. tens o defesa, tens o Kyle Walker a agarrar um pouco por trás, portanto, hum, Aquilo eu acho que parece-me um toquezinho em câmera lenta no pé, na realidade pode ser o suficiente para o jogador perder o apoio. mas aquilo até nem sequer foi no pé. Pelo menos o que eu me lembro daquele ou do lance até é que o Mount dá um toque, encosta-se ao Kyle Walker, de maneira, ou seja, ele ao dar o toque ao Walker, assim que encostar, ele acaba por se desequilibrar e cai, portanto, na grande área eu acho que no caso para ser penalti, se calhar tendo começado No com meio esse campo, penalti, numa transição ofensiva, ia ser falta, como tu sim, disseste, era e não. falta e provavelmente amarelo também. É, Portanto, é estranho, é estranho. E eu também posso reforçar outra coisa aqui. A primeira parte do United foi uma primeira parte muito boa. Eu acho que, não sei, tive a lesão do Mateus Cunha, não estava à espera que fosse o Zirkzee a entrar, pensei que ele ia dar confiança a jogar em não sei. casa ao Cesc. E ele não entrou. Eu sei que durante a semana ele fez um péssimo jogo contra a equipa da Contra o quarta Grimsby divisão Town, inglesa. exato. Está-me a faltar o nome, O obrigado, Grimsby Taj. Town. Exato. Uhum. E
não sei, mais uma vez o Amorim poderia ter arriscado, ok, que ia jogar no, para ser conservador em alguns momentos que ele é, mas na mesma o United podia ter ganho este jogo confortavelmente e falta ali aquele clique aos jogadores e eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Apesar de que as novas contratações foram melhores do que aquelas que saíram. Eu, por acaso, estive a ver ontem o jogo do Barcelona e o Rashford entrou na segunda parte. Há lá um lance que já deves ter visto um clipe. O Rashford tenta fazer um passe e sai um remate que era para isolar o Lewandowski. Uhum. E mais uma vez, o Rashford falha de dois ou três passos. O jogo estava aberto. O Raio Vallecano podia ter ganho ao Barcelona e não acrescento mais sobre o Rashford. E acho que finalmente o United vice livre do Rashford, ou pelo menos numa transição inicial, vice livre, e não acho que fizesse falta neste jogo. Eu estou a falar no sentido de que, tendo em conta os jogadores que saíram, se tivessem estes que já estão de saída do United, realmente eram eles que marcavam golos, não eram, etc, etc. Eu acho que neste Exato. caso o trio de ataque, ou os jogadores que estão, são melhores. O Garnacho finalmente saiu para o Chelsea, Uhum. o Sancho está na iminência de ir para o Aston Villa, o Uhum. Anthony também para o Betis, o Yeoman, agora E ele estava está complicado, também se baralhei, fala, mas não. O Haaland. exatamente, o Holland exatamente foi para o Nápoles e acho que o que eu queria dizer era que o Manchester United precisava do Yeoman nesta equipa, apesar do Ruben Amorim dizer que não ia buscar ninguém ao Sporting, e eu queria Uhum. dizer que o meio campo do United continua pobre, porque o Kobe Mainu não deu acrescenta nada. O Ugarte também não acrescenta nada. O Casemiro aguenta bem os primeiros minutos, mas depois ao Já não ritmo tem alto pernas. não é, não é para uma campa 2. Se fosse numa campa 3, acho que Uhum. encaixava muito melhor. E acho que, sei lá, é mais fácil gastar a um jogador, ou neste caso o Ruben Amorim, convencer a contratar o Yeoman, está no Sporting, porque já o conhece. E eu não sei, eu quase que Sim, via o Human a jogar ao lado do Bruno Fernandes e as coisas correriam muito melhor. Também podia não prestar para nada. sim, Mas todas as exatamente. transições rápidas, o Bruno Fernandes mete a bola longa muito bem e o United parte. Há aquele falhanço do Diallo também no final da primeira parte, nos 50 mais um, Uhum. ou qualquer coisa Sim, assim do género. sim. Já era o 2-0, já tem um lance antes do Mbembe, também podia ter dado gol. Uhum. O, o Burnley não fez praticamente nada e depois levam golos de forma ridícula. O primeiro gol Sim. sofrido do United é estranho. O segundo parece um clássico de comédia. E depois o penalti, um agarrão do Diallo, outra vez. É claramente penalti, não há Uma discussão. prenda para o United, é Sim, isso? Uma prenda. é, com isto tudo para dizer que o United não precisava de sofrer tanto para ter ganho aquele jogo que podia ter goleado. Sim. A minha interpretação final é essa. E o Eu Ruben acho Amorim acho que neste jogo não teve mal e deu atribuo a culpa, sei lá, eu acho que à forma como perderam o jogo anterior nos penaltis e tiveram falta de confiança, os índices de confiança estão baixos nesta equipa, pelo menos isso especialmente, ainda aparentemente bem que foi tu isso que eu tocaste vi. nisso, porque queria falar dos índices de confiança. Falaste do Cesc. O Cesc foi o último jogador de campo a bater penalti antes do Onana. Exato. Um jogador que chega, especialmente no E um estado em que péssimo o United, penalti. sim, no estado em que o United está atualmente, em termos de tudo o que se passa no clube e tudo o barulho que se ouve por fora também. Um jogador que chega ao United, pá, eu acho que tem que ser jogador que tenham confiança em si próprios e consigam assumir que vão ser eles que vão fazer a mudança. Por exemplo, tu vês um pouco disso no Mateus Cunha e no Mboma, especialmente. O Mboma tem, para Sim, o Matheus mim, Cunha e um bom para mim tem tem. sido, o Mboma para mim tem sido o melhor jogador do United, tirando o jogo do Grimsby Town, também podem jogar mal, e mesmo assim ele marcou um gol, portanto, não foi, ou seja, ele não jogou mal, não quer dizer que jogou mal, mas falar a equipa no geral também é difícil de analisar porque foi todo um pouco esquisito, não houve propriamente ninguém que se destacasse, mas o Mboma tem sido o melhor jogador do United e um excelente reforço até agora, na minha opinião, fizeram muito bem. Mas eu acho que é isso. Para além eu acho que tu tocaste também num ponto interessante que era o Yeoman, pá, que claramente se cabe ali tão bem e o Ruben conhece, simplesmente porque não puxar os cordões à bolsa, até porque não, se calhar não sei qual é o valor que o Sporting, não sei qual é o valor que o Sporting está a pedir, mas certamente não se Tendo em poderá conta o que oferecer. já gastou, chega a ser barato.
Pelo Sim, menos que exatamente. podemos estar agora a falar Exatamente. e ele E estar a na assinar daqui a umas horas. Atenção. sim, exatamente. Eu acho que assim, o United, se quiser não sofrer mais esta época, ou até janeiro, vá lá, tem duas hipóteses. Ou contrata o Yeoman, ou então, se quiser mesmo puxar os Outro. cordões à bolsa, eu acho que o melhor que o Yeoman, há um jogador, eu fui ver isto durante a semana, estava a fazer um pouco de research aqui para o podcast durante a semana, e fui ver o Chelsea, há uns anos atrás, quando o Conte começou a jogar em 3-4-3, e jogava em meio campo com dois, e um desses do meio campo era o Kanté. E, aliás, não era 3-4-3, mas pronto, às vezes passava para um, Sim, para um 5-2-3, etc. Dependia muito da situação. exato. E tu Ele é vês versátil que agora. os alas, que eram o Vítor Moses à direita e o Marcos Alonso à esquerda, muitas das vezes não tinham muita responsabilidade defensiva, ou seja, muitas vezes pegavam na bola, faziam o corredor inteiro, a outra equipa começava em contra-ataque, onde é que estava a defesa? Mas não era preciso estar lá a defesa, porque estava lá o Kanté conseguia Exato. cobrir o campo todo. No United não vai ser o Casemiro que vai cobrir o campo todo, portanto, enquanto houver essa teimosia, e nós falamos disto no episódio passado, dos treinadores serem um pouco dogmáticos e não querem se adaptar a, pronto, aos jogadores que têm, não conseguirem treinar os jogadores para desempenhar essas funções, apesar de eu não achar que tu possas treinar o Casemiro a correr mais rápido a Para cobrir o correr. campo inteiro. Portanto, acho que isso não é E o hipótese, não há Casemiro é o hipótese. jogador mais bem pago do United e acho que não estava na cláusula dele. Tens que correr de 15 ou 16 quilómetros por jogo. Exatamente, por isso tens duas uma, ou compras um jogador ao estilo do Kanté nessa época, ou então, não sei, a tua outra opção vai ser acabar por adaptar a tua tática, pá, Sim, o não. Casemiro tem mais um ano de contrato, provavelmente vai-se ter uma saída a custo zero e também limpar aqueles 18 milhões por ano que ele ganha. Sim, Pelo menos que é um é valor essa a ideia absurdo, que eu tenho. que é um E valor agora eu absurdo. faço-te a pergunta vital, muito rapidamente, que eu acabei de ver que o Donnarumma já assina pelo City. Eu faço-te uma Boa. pergunta que a mim ocorre-me, ou ocorreu-me, quando estava a falar e a pensar sobre o que é que queria perguntar sobre isto. Como disseste já, o Martínez, Emi Martínez pode vir para o United e será aquele guarda-redes que tem alguma categoria, campeão do mundo, tem estatuto. E por que não trazer o Ederson do City para o United? Epá, eu acho. Será que poderia haver um negócio entre essas Eu duas sei que equipas? ia ser um bocado Já estranho houve, de já houve derby, os várias rivais de vezes. Manchester, J- etc. Mas Já houve várias dessas. agora o Ederson sair para o Fenerbahçe e depois jogar a Liga Europa, ok que o United não está a jogar competições europeias. Não sei, não estou a ver o Ederson também. Eu acho que o United está a fazer uma coisa tonta. Porquê é que vai contratar? Vamos ver a lógica. O Aston Villa ontem jogou com o Marco Bizot e o Naembri na conferência de imprensa, quando perguntado acerca do Emi Martinez, dizia sempre Marco Eles Bizot, perderam Marco 3-0, Bizot. Carlos. Só repensa o que é que Não, vais não. dizer. Não, repara, o que eu vou dizer faz sentido. Fala-se que o Aston Villa quer ir buscar o Diogo Costa para o lugar do Emi Martínez. Porque é que o Exato. United não vai diretamente buscar o Diogo Costa? Acho que é tão Era mais essa, simples. era essa a É minha que, resposta caso em fizesse o termos, contra-ataque. em termos de experiência, são. Vá lá, o Emi Martínez é campeão do mundo, mas o Diogo Costa É a Liga joga, das joga Nações. Portugal, é titular por Portugal, portanto. Eu É, também acho muito estranho. titular português porque não ir buscar se calhar vai pagar um pouco mais pelo Diogo Costa do que vai pagar pelo Emi Martínez, mas já E não garante vale um a pena guarda-redes pagar. para. Eu acho que valeria a pena pagar 70 milhões ou 80 milhões pelo Diogo Costa. Sim, Tendo tendo em em conta a conta idade que tem, a progressão e a forma como ele defende. E e eu o que já se tem vi, nós passado vimos na. várias vezes os jogos da Liga Portuguesa. E o Diogo Costa tem defendido bem outra vez. O ano passado o Diogo Costa estava um bocadinho em baixo, mas também foi um ano controverso. O Pinto da Costa, a transição para André Vilas Boas, etc. O Uhum. Diogo Costa, neste último jogo contra o Sporting, fez uma grande defesa e tem feito boas defesas outra vez. Está Sim, consistente. Eu eu acho acho que que. cabia que nem uma luva no United, mas ninguém percebe a Exato, política eu de ia dizer as contratações. três opções que eu tinha era porque não o Donnarumma, porque não Não, não. o resgatar neste caso o Ederson, ou desviar o Ederson do City e contratar o Diogo Costa. O Porto, Pá, sim, exatamente. Acho que seria o mais natural para que estar a tirar o Emi Martínez do Aston Villa quando podem perfeitamente ir buscar o Diogo Costa. Acho que fazia sentido, até em termos de língua, não deve ser problema ele falar inglês, mesmo que fosse para outra equipa ou que não fosse português, mas
fala português como treinador, penso que encaixa ali que nem uma luva, faz defesas Joga bem boas, com os pés. joga bem com os pés, que é o que também precisam. Portanto, toda a gente sabe que o United é um funeral de treinadores, mas Não treinadores também, interessa. boca a fugir para a verdade, e também de jogadores, mas pá, eu acho que para ele, para o Diogo Costa ser o próximo, um bom próximo passo, porque de resto não vejo outra equipa. Agora, tendo em conta que o City foi buscar o Donnarumma, pá, parece-me complicado que ele consiga dar um salto para outra equipa grande, pá, não sei, Exato. será o Bayern Munique quando o Neuer se retirar, mas também já têm sempre outros em calha. Liverpool já tem uma Marta também. Fica complicado ver qual possa ser o próximo passo que o Diogo Costa possa dar, e United seria natural, acho eu. Por falar em Exato. Manchester também, estamos só aqui a abordar um pouco sempre rápido também o Manchester City, um resultado surpreendente. O que mais me surpreendeu foi as 3 substituições que resultaram perfeitamente, substituíam o meio-campo e tanto o Milner como o Gruda marcam o gol ao Manchester City. Eu acho que tem Exato. sido muito fácil anular o Manchester City esta época. Pá, o Haaland diz que tem a marcação homem a homem, desaparece do jogo, apareceu ali num gol que foi um pouco O sorte. Marmoush meteu uma bola enganadora. Sim, pareceu-me um pouco. Epá, eu não quero dizer sorte, que eu acho que isso soa sempre um pouco mal, mas foi um gol assim um pouco saído do nada. E de resto não se viu nada do City. Tentou jogar direto muitas vezes, mas também não resultou desta vez. O Brighton a conseguir controlar bem, especialmente a marcação mais uma vez ao Haaland, a sempre a ser bem feita. O Verbruggen muito sólido também nas defesas. Epá, e o City não me pareceu. Os reforços, mais uma vez, tirando talvez o Reinders, fazer o passo como tu disseste, o Marmoush até nem sequer foi o Reinders, o Marmoush que já é reforço da época passada. Exato. Mas de resto, pá, não vimos nada. Tens alguma coisa a acrescentar a este jogo? Pá, Eu vou dizer o falar de quê? 2 coisas muito simples, que foi a primeira vez que o Rodri foi titular, após se lesionar em setembro. Faz praticamente um ano Um contra ano. o Arsenal, e foi a primeira vez que ele foi derrotado ao fim de 49 jogos a titular que não perdeu. Ou seja, nem perdeu contra um Liverpool, nem contra um Arsenal, nem contra um Manchester United, nem contra outra equipa qualquer. Foi aquela equipa sensação do Brighton de há uns anos. E atenção, o Brighton surpreendeu-me porque não estava à espera de dar a reviravolta. E só Uhum. queria acrescentar também o facto do Haaland ter feito, na sua centésima presença na Premier League, fez o seu gol número 88. Como é que se pode pedir mais ao Haaland? Acho que não. É uma média impressionante para a Premier League, tirando aqueles 10 anos ou mais de 10 anos entre o Ronaldo e o Messi, que marcavam média de quase 2 golos por jogo. Sim, uma Não, coisa não me louca. lembro de outra coisa igual, e na Premier League é difícil de acontecer. E só queria acrescentar também a questão de ter jogado com uma defesa distinta da anterior, ou Também, seja, exato. começou com o Kuzanov, não sei o que é que se passa com o Ruben Dias, que depois o Ruben Dias entrou, também não Jogou um entendo, mais minuto, não uma vez foi? Jogou um minuto ou 12, uma coisa do género. Foi uma coisa mesmo. Jogou pouco tempo. Jogou mesmo deixa-me no. confirmar, Jogou mesmo no 6 minutos, final. 6 Ou minutos. isso, pronto. Um minuto, 6 minutos foi lá que foi. Entrou mesmo no final, portanto. 6 minutos ainda dei tempo para correr atrás do Gruda, que limpou o Trafford e fez um gol espetacular. Ele que Exato. é canhoto, rematou de direito, mas fez o que Uhum, tinha para fazer, e exato. acho estranho. Não sei, o Quero-te City fazer só uma pergunta em está. relação a este City. Este City continua a ser candidato a ganhar a Premier League, ou estes resultados já tornam um bocado difícil? Derrota contra o Tottenham, derrota contra o Brighton. O que é que se prevê? Pá, continuo a dizer que é candidato face ao que tem feito, e acho que 3 jogos é pouco para mudar a minha opinião. Continuo a dizer que é candidato. Vamos ver com a entrada do Donnarumma o que é que se vai passar, mas falta ali muita coisa. Sim, exatamente. Eu acho estranho o, o Guardiola estar a mudar completamente o 11 jogo após jogo. Parece que está aflito, Carlos. Não sei, parece que ele está Sim. em aflição, parece que ele não sabe o que é que vai fazer. É um Pep Guardiola um bocado imprevisível. E um pouco E nós perdido todos também, sabemos, quase.
exato. Nós todos sabemos que o Pep Guardiola imprevisível é o seu maior inimigo. Uhum. Bem, pá, não podia dizer melhor e acho que por hoje também é tudo o que temos de tempo para falar. Agora vamos ter uma pausa para seleções. Pá, agora estas pausas para as seleções Tão destroem cedo, tão tão cedo. cedo. Temos três jogos e já estão a. Joga agora que estava a começar a ficar. As equipas estavam a começar a desenvolver, vai haver esta pausa aqui de uma semana que vai estragar tudo. Pá, mas pronto, se tem de ser, tem de ser. Também não muito mal, são qualificações para o Mundial. Portugal já está resolvido, portanto também não é. Não faz muita diferença para nós. Será mais para ver um pouco se. Vá lá. Vamos ter futebol na mesma, mas é futebol de seleção que vale o que vale, portanto. ah, preferia ter a Liga e estas seleções Acho não que haver, neste mas. caso vai ser interessante para alguns treinadores da Premier League parar, respirar e melhorar algumas coisas. E Não ver se sei. continuam Até que pode depois da ser bom. pausa de seleções, portanto. Exato. Pode haver alguns Carlos, que tenham surpresa. Carlos, qual é que achas que vai ser o grande nome nesta janela do último dia da janela de transferências? Fica difícil bater o Isaac, não é? Como nós falamos. Mas eu acho que eu gostava, eu gostava que o United se reforçasse bem a baliza com o Diogo Costa. Não vai já acontecer. Ahm, Pá, eu acho que é difícil bater Isaac para o Liverpool por 144 milhões. Epá, acho que fica difícil bater. Acho que fica difícil. Vá lá, vou dar o nome na mesma. Kanté para o United. Apesar de não acontecer, Kanté no United. Vou dar, Vai vou dar esse ser nome. de vai ser da Liga da Arábia Saudita para É, não é aqui. Ali Está bem, Tiado, não é? Carlos. Acho que é Ali Tiado. Acho que é o Acho que Ali é o Ali Tiado. Tiago. É isso, malta. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Como sempre, já sabem onde nos encontrar. Estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram, com o nick Falso 9 Pod, nessas três plataformas. E até lá, aproveitem o futebol. Alex, foi um prazer ter-te aqui comigo e vemo-nos para a semana. Vemos para a semana. Força, malta, muito obrigado e até lá, aproveitem o futebol.